tendência e para defender o modelo Agora vamos novo falar sobre o ponto de vista do eleitorado. Isso. A gente não sabe mensurar nessa cidade, né? Vamos ser 120 mil eleitores, ou 140 mil eleitores, né, que será o colégio eleitoral. Qual é o tamanho das pessoas que estão totalmente, né, enojado, pessoas que estão enojadas, que estão mesmo, acha que o modelo que está aí não pode continuar, né? A gente não sabe o tamanho desse eleitorado, né? A gente tem algumas, assim, digamos, algumas tendências. Na eleição passada, por exemplo, agora eu estou falando. Na eleição passada, por exemplo, a gente pôde observar que para deputado federal e para deputado estadual, cerca de 30 mil eleitores votaram nulo. É um contingente bastante expressivo. É um contingente expressivo, e mostra claramente que ele está realmente indignado com a classe política. Os exemplos do dia a dia não têm sido muito bons, né? Então, realmente, cria essa indignação na população. Agora, é aquela coisa, a gente não pode achar que todo mundo é igual, que todo candidato é igual, que todo partido político representa a mesma coisa. Cabe também ao eleitorado um pouco de esforço no sentido de procurar conhecer, fugir um pouco, eu queria inclusive abordar isso com você, daquele modelo personalista da política, de olhar só a figura do candidato e passar a olhar também o conteúdo de ideias e propostas que vão a reboque, às vezes, de um outro partido, de algum nome novo. Eu acho que tem que haver essa avaliação. Não focar apenas no nome, como você costuma dizer, naquele líder carismático, naquele líder messiânico, não é isso? Na literatura da ciência política, né, da política, chama-se messianismo isso, né, o Messias, o salvador da pátria de plantão, né, os salvadores da pátria, coisa e tal. E também porque no nosso sistema presidencialista, entendeu, tem uma cultura de focar nas pessoas, né? Não focar no programa dos partidos, coisas. É uma questão cultural mesmo, é focar, o presidencialismo, o centro é a pessoa, né? É um foco, né? Mesmo personalístico, né? Você às vezes você pergunta para o eleitor de qual é o partido do candidato que você votou. Ah, eu não sei não, eu sei que eu votei nele. Acontece isso. E cabe até um esclarecimento, não é na questão majoritária, até está votando ali, é ele que vai conduzir o executivo, mas na eleição proporcional, por exemplo, de vereador, de deputado federal, de deputado estadual, muitas vezes a votação não é decidida pelo voto individual do parlamentar, é decidida pelo voto de bancada, pelo voto de liderança. Então, gente, você que está aí do outro lado nos ouvindo, quando você vota num candidato, principalmente numa eleição proporcional, dessas que eu falei, de deputado, vereador, você tem que entender qual é o projeto que o partido defende, porque às vezes aquele candidato que você votou, que você acha simpático, o partido dele defende um projeto antagônico ao que você quer. Então, por isso que é importante a gente analisar a figura, se é idôneo, né? Se tem ética, se prega a transparência. Agora, é importante olhar o conteúdo de ideias e propostas, não ficar apenas e tão somente pensando assim, aquele tem que cara avança. Tem potencial para ter muito voto, porque isso se conquista muitas vezes com poder econômico, né, Babade? Mas a gente tem que avançar. Eu acho que o nosso partido, que tem outro projeto, a gente não tem que focar nas pessoas, tem que focar no partido, o programa do partido. Sabe, esse partido defende essas ideias, esse partido tem essas propostas para a sociedade, esse partido quer, entendeu? Tem essas propostas, esse programa, e quer implementar esse programa, entendeu? Para parar com esse negócio de focar em pessoas, entendeu? Você não vai, é claro que, se você for ver, entendeu? Você pode encontrar, porque todo lugar tem gente boa e gente, né, ruim, entre aspas. Claro. A gente não vai, os partidos de esquerda, por exemplo, o PSOL, o PCB, o PSTU e outras vertentes, PCO, são partidos que lutam pelo socialismo, só tem Irmã Paula não, Santos não, tem. Mas se você for ver no conjunto, tem menos em relação aos outros, entendeu? Porque só em não partir pela questão do dinheiro já é um avanço, né? Porque quando você parte com o dinheiro, você quer comprar consciências, né? Você quer comprar voto, quer comprar consciência, né, do cidadão.
Então já é um avanço, né? Já é um diferencial, né? Eu particularmente, eu não voto, eu voto nas ideias e propostas do cidadão. Eu não voto apenas e tão somente pelo belo nome. É por isso que eu defendo... É um contingente muito pequeno do eleitorado que tem, né? Por isso é que eu defendo o voto em lista. Consciência política. Porque eu acho que no voto em lista permite que você vote no conjunto de ideias e propostas que o partido vai... Eu não estou preocupado quem é que está na frente, quem é que está no meio, quem é que está no finalista. Porque eu sei que aquele cara que está ali no final da lista do partido que eu participo vai ter o mesmo o desenvolver e lutar pelo mesmo projeto, entendeu? Então isso é importante. Eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema, que eu acho importante, porque é um tema de conscientização, de esclarecimento. Nós temos que fazer só mais um pequeno intervalo aqui de apoio cultural, e na volta vamos dar uma aprofundada nesse tema que eu acho que é muito importante, não é verdade? Então fica aí, não nos abandone. 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui. Chegou uma mensagem aqui, Babade, ó, Totonho aqui, ó. Leitão, esse papo de não nos abandone é do Collor, sai dessa. É verdade. De fato, mestre, verdade. Foi aquela brincadeira, mas evidentemente que nós estamos com uma distância enorme do Collor. Ô, Cláudio, mas é muito bem lembrado. Ô, Cláudio, e se o criador é criatura, né? Resolverem mesmo assumir, não estão rompidos, coisa. Tem uma candidatura aí de unidade dos dois. É a candidatura da Cabo Frense, entendeu? Do caboclo lá da Cabo Frense, do presidente da Cabo Frense. É o Valdemir Mendes. Que vai unir, a ponte dos dois, né? Esquecemos de falar. Assumirem. Inclusive, ele numa entrevista no Gilson Pérez, ele colocou o nome dele à disposição. Aí faltaria ver como é que se configura isso aqui. Se eles assumirem que não estão rompidos mesmo, vão assumir para a população, Exato. vão parar de fazer teatro, coisa e tal. É uma para fazer justiça. É o que une o criador e a criatura. Babade, o teu novo visual continua merecendo considerações aqui dos nossos telespectadores, ó. Agora eles perguntam aqui se você usou o pente Flamengo para dar uma ajeitada na cabeleira, tá vendo aqui? Foi mesmo, eu ando com pentinho Flamengo. É o nosso companheiro Totonho aqui, tá mirando na gente. Abandonou a gente, porque agora ele só dá entrevista para Gilson Pérez. Virou estrela, Cox, né? Exatamente. Virou estrela, acabou. Cox, né? Mas eu tenho um pentinho Flamengo, não. Eu não encontrei Flamengo, eu sou tricolor, né? Mas eu usei mesmo um pentinho para dar uma ajeitada. Mas ele é moderado, ele é progressista, ele deixou de ser de esquerda. Ele aderiu àquela frase do Lula que disse que quando você bota um cabelinho branco, você deixa de ser esquerda e já começa a fazer a caminhada para o centro, né? O caboclo tem mais de 60 anos. O teu cabelo tá preto, o meu também tá meio pretinho, então a gente continua na nossa batida. Tá totalmente branco, né? Pois é, então... E tem mais de 60 anos, né? Nós vamos continuar realmente com a nossa radicalidade. Quando a gente brinca aqui e fala, é verdade, o pessoal tem um projeto de ruptura, vocês estão dinamitando as pontes, mas às vezes você vai analisar programaticamente, não cabe, entendeu? Por exemplo, essa questão do Jânio, que é muito interessante. Por exemplo, o Jânio diz... Gostou do apoio do Sérgio Cabral, mas não quer ser o candidato do governo, diz que é oposição ao governo. Mas o Sérgio Cabral é amigo do governo aqui da cidade, quer dizer, fica uma coisa contraditória. Fica uma coisa contraditória. E o povo não entende isso, sabia? Fica uma coisa difícil, contraditória. É difícil pra gente, que nós que somos iniciados na política, fazemos política do dia a dia, já é difícil compreender isso. O povão mesmo fica difícil. Porque o povão está descrente. Afinal de contas... Agora, uma coisa a gente tem certo, aquele discurso limpo de oposição que ele tinha, agora ele, entendeu? A gente, desde 2008, Babado, nós continuamos falando a mesma coisa. Nós somos oposição ao modelo econômico, tá aí. Não é oposição pessoal a Marquinho, a Alaí, a Paulo César, nada disso. Nós somos oposição a esse modelo patrimonialista, assistencialista, fisiológico, que não dá transparência às contas públicas. Quer dizer, se você vem com um programa que seja esse, nós estamos aí. Mas acontece que o que a gente vê de programa e de proposta não transparece isso. Um modelo que quebrou a cidade. Se não transparece isso, se não é isso que se propõe, não vai contar com outra coisa, com a nossa caminhada. O modelo, se você somar os 8 anos de Alaí,
entendeu? Os 6 de Marquinhos, a dinheirama que entrou na prefeitura, está quebrada a prefeitura. Nem São Gaddafi dá jeito nisso. Porque cada vez que Gaddafi, eu insisto nisso, resiste lá, entende? Entra, o barril do petróleo sobe e entra dinheiro pra caramba e está quebrado, rapaz. Haja Gaddafi, hein? Não, essa administração é um mistério. Ao longo desses foram mais de 3 bilhões, né, de orçamento. E, com todo respeito, eu não vejo na cidade hoje equipamento urbano para isso. Eu realmente não. Agora, programas sociais, aí entra uma série de questões. Seria papel também da Câmara fazer uma discussão sobre isso. Fiscalizar, né? O Isso. governo agora ele está anunciando pacote de obra. Provavelmente isso tem uma vinculação eleitoral, né? A gente percebe próximo da isso, eleição. exatamente. E outra coisa, mas esse pacote ele vem depois da crise. Logo no início ele falou, a crise passou, agora eu vou começar a trabalhar. O cara está há 6 anos, não trabalhou até agora, né? Agora falta um ano e meio e quer começar a trabalhar. É meio esquisito isso. Agora, né? Aquela questão do eleitor, que a gente queria voltar nela, porque a gente escuta nas ruas, nos bares, nos cafés, nas filas de banco, no supermercado, queixas do eleitorado. Queixa, porque está assim, está assim. Quando chega a eleição, acontece uma mágica nas urnas. Acontece uma mágica. Essa indignação não aparece na urna, né? E os mesmos candidatos que eles criticam aparecem como os mais votados. Então, eu acho que na hora da população também, se está realmente indignada, se está insatisfeita... Se manifestar, né? Manifestar, você disse muito bem. E qual é o instrumento, Babad? Voto. Qual é o instrumento? Voto. É a única, digamos, moeda, entre aspas, que você tem para responder. Falando em moeda, a gente esqueceu de dizer, existem muitas candidaturas periféricas, aí, principalmente do governo, que são moedas de troca, né? As pessoas se lançam para trocar adiante, né? No balcão de negócio, trocar, né, por alguma coisa, né? Então, muita gente se lança também para isso, né? Eu acho que aí, exatamente, cabe, se o desejo é por mudança, você não adianta trocar 6 por meia dúzia, porque vai mudar o nome, mas o modelo vai permanecer. Então, é por isso que a gente estava naquela discussão, que quando a gente vai votar, eu acho que é importante isso, eu estou dizendo o que eu faço, também não quer dizer que é o que você vai fazer, nós estamos aqui, né, debatendo sobre isso. Eu acho. Então, o grau de consciência de cada um. Exato, né? Voto isso vai depender de e até da capacidade, do nível de informação que a pessoa tem, né? Um dos objetivos do nosso programa é tentar isso, clarear um pouco mais, forçar alguns temas para o debate, que a gente percebe que a mídia tradicional não dá. É um programa, isso que a gente está falando aqui, é difícil você ver na mídia, a gente falando abertamente sobre todas as candidaturas, de uma forma democrática. Se alguém quiser se manifestar, está aí os canais abertos. Aqui, ó, o eleitor aqui, o Cláudio, reclamou da gente, que a gente não falou do Alaí. Se alguém quiser entrar ao vivo, pode discordar da gente, no campo das ideias, dentro do argumento do debate. Então, eu acho fundamental, não adianta, se você olhar que o nome é novo, mas o projeto é antigo, não vai mudar nada. Vê a forma que está sendo conduzido o processo. Se a forma que está sendo conduzido o processo é igual ao que era anterior, não vai mudar nada. Então, olhe o campo político de uma forma mais abrangente. Porque senão você nunca vai... Nenhum novo nome tem condição de surgir e se colocar se o próprio cidadão não procurar observar o que está sendo defendido. Até muda. Troca, por exemplo, tira a rapaziada do anterior e coloca os seus, né? Mas o modelo é o mesmo, de empreguismo, entendeu? De clientelismo, assistencialismo. Não é visando o coletivo, políticas públicas, entendeu? Investir maciçamente em educação, saúde, habitação, essas demandas que o povo carente precisa. O povo carente não precisa, entendeu? Somente de Bolsa Família. Não, o povo precisa de políticas, entendeu? O poder público lá, no local de moradia, entendeu? Com programas de geração de renda e trabalho, entendeu? É isso que precisa. Agora, para isso tem que ter um projeto coletivo, né? Isso. Não pode ser um projeto pessoal, é isso? Como você sempre fala, a gente também não pode ser paternalista. Você coloca muito bem isso. Principalmente, Babad, com aquele eleitor de nível de escolaridade, aquele eleitor que tem acesso à informação, que conhece, que sabe observar, que tem capacidade de avaliar corretamente o quadro político. E, às vezes, a gente percebe nesse eleitor também uma certa